Espírito Santo de Deus, vou abrir a Bíblia. O Senhor me pôs algo no coração já faz alguns dias, e creio que este é o momento de estarmos ministrando. Bendito seja o nome do Senhor sobre este assunto. Capacita-me, ajuda-me, Senhor. Porque eu tenho que também aprender que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que tem nos revelado e ensinado. Não é para ficar conosco, mas é para ir e evangelizar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu creio que Deus, que a tua colheita, Deus vai honrar. E você terá uma boa colheita pelo que você souber plantar. Quero ministrar neste momento sobre algo poderoso que o Senhor nos ensina. Quando nós decidimos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Quando nós decidimos honrar, uma das maiores coisas que nós podemos aprender, aprenda isso, é honrar. Quando a Bíblia diz assim para os jovens, você quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Não diz para adular ou fazer qualquer outra coisa, mas diz para honrar. Honrar é reconhecer o que aquela pessoa representa nas nossas vidas. E é tão tremendo isso que estamos plantando uma semente. Quando você honra, você não está ajudando alguém, você está plantando uma semente na sua própria vida. Muitos pensam que a honra é um serviço para outros, mas não é. Ela é um serviço para você mesmo, para você ter êxito nas coisas. E o êxito é uma semente que chama-se prosperidade. Quando você aprende a honrar todas as coisas, não estou falando só Deus, não. Deus é o primeiro a ser honrado, mas todas as coisas. Você colhe, e você colhe através de prosperidade. O que é prosperidade? Tudo na tua vida dá certo. Quando você é ruim com alguém, está plantando uma semente, eu quero que você preste atenção nisso, e certamente vai colher seu fruto. E quando você é ruim com alguém que foi bom com você, bom, vamos para Provérbios e vamos ver o que diz lá. No capítulo 17, quero começar a partir do verso 11. O rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. Olha o que está escrito aí, irmãos. Melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua astúcia. Olha a comparação. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, quando eu estou recebendo o bem, mas não estou honrando, eu estou plantando para colher na minha casa todo tipo de maldição e problemas. Isso é Bíblia, irmãos. Ninguém pode mudar isso. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E nós não temos como fugir disso. Deus levantou líderes de todo quanto é espécie e muitos que devem ser honrados. Eu queria que você pudesse olhar para trás
e analise a sua história. Nós viemos agora de várias semanas de libertação, onde muitas coisas foram realmente libertas. Mas existem muitas arestas. Você pode limpar o seu canteiro o tempo que for, você virou as costas, a erva daninha surge. E aí você analisa a sua história e veja se em algum momento o princípio da honra não foi quebrado. Você não vai deixar de colher o bem que você fez, que você faz, porque está escrito, não vos enganeis. Está lá em Gálatas. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Não há como fugir do princípio e deste princípio. Eu vejo que o mundo está se preparando para se quebrar todo quanto é tipo de costumes e tradições e princípios. Princípios estão sendo quebrados. Daqui a alguns anos, você olhará para alguns shoppings e eles estarão fechando as portas. Porque isto você não percebe, mas já está acontecendo em outros países desenvolvidos. Porque está mudando os costumes e as tradições. Durante muitos anos se ouviu falar em mega. Hoje não vai se ouvir mais. As igrejas também vão sofrer essas mudanças. Se você pegar o seu celular, você tem o maior shopping do mundo na tua mão, sem sair da tua casa. Sentado no seu sofá, você escolhe o que você quiser e lhe entregam na porta. E nós estamos nos acostumando com isso, só que as coisas de Deus não funcionam assim. As coisas de Deus continuam sendo iguais porque Deus continua imutável. Então, se você perceber, eu não sei se você está percebendo, mas você começa a olhar no seu bairro ou na sua cidade, como os megas atacadistas estão abrindo mini mercados. Por quê? Porque a pessoa já mudou. Ninguém mais faz hoje compras para o mês. Muito pouco. Hoje se faz compra para semana. O poder aquisitivo diminuiu e vai diminuir mais ainda. Então, aquele conceito de grandes coisas num único lugar está mudando para pequenas coisas mais rápido. Você não faz mais um estoque na sua casa, mas você faz o estoque em pequenas lojas que estão surgindo de alimento. Presta atenção. Nada é à toa. Esses camaradas estudam o mercado. Eles sabem o que está acontecendo, qual a realidade que está acontecendo. Se você olhar durante algum tempo, você vai ver que anos passados, em alguns países desenvolvidos, tornaram-se construir o grandes shoppings e trouxeram essa ideia, porque o Brasil precisa aprender a criar. O Brasil precisa aprender a não mandar embora mais seus cérebros. O que o senhor está falando, apóstolo? Um monte de jovens estão indo embora do país, que são os futuros gênios, lá fora, que vão criar remédios, inventos, aparelhos que serão patenteados lá fora. E foi feito por uma mente brasileira. Mas, apóstolo, como eu mudo isso? Duas coisas. Aprenda a orar a palavra, a comandar o que a palavra está dizendo e a não votar em canalhas.
Fui claro? Louvado seja o nome do Senhor. Este é um país que tem profecias tremendas, onde durante anos se disse que seria celeiro de alimento e de palavra, onde seria enviado muitas pessoas para muitos lugares, para dentro e para fora, para evangelizar. Então, daqui para frente, muitas mudanças virão. Se nós pegarmos de 2014 até este ano, são 7 anos, tivemos crise de água, tivemos uma média de água baixa, mas nunca tivemos uma média tão baixa quanto este ano. Como vai ser para os próximos tempos? Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Tudo porque este país está quebrando o princípio da honra. Nós vivemos no meio de uma geração que desonra, que não respeita idosos, não respeita autoridades, não respeita seus pais, não respeita líderes espirituais. Portanto, a igreja precisa ser uma referência para essa nação. Quando as pessoas entrarem nela, vão perceber que entraram em um país diferente, onde funcionam os princípios que o mundo está ignorando e quer quebrar. Nós vamos ser pessoas saudáveis, homens de Deus saudáveis, mulheres saudáveis, jovens saudáveis, porque Deus está restaurando algo que foi perdido e está sendo perdido, chama-se a honra. Não se honra mais o lugar onde você cultua, não se honra mais a casa que você vive. Os filhos muitas vezes estão fazendo seus pais um escravo, e eles não são. Deus não é seu empregado. Deus é o seu Deus. Eu e você precisamos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se nós não restaurarmos esse princípio, a igreja vai se tornar um lugar insuportável de viver. Você nunca vai ter dificuldade de caminhar com um líder que você honra e respeita. E há momentos em nossa vida em que precisamos de uma palavra de honra, que aumente a nossa autoestima. Portanto, podemos ministrar honra uns aos outros, através de palavras e do reconhecimento público. Esse mês mesmo, a igreja foi honrada. Pastor Paulo foi representá-la. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja tem sido honrada, porque aqui tem sido uma casa de reunião de pastores. Isto é honra. Essa semana eu mesmo me senti honrado de poder estar com parte dos jovens e dos adolescentes. Mesmo que você, pai, teve que esperar, teve que levar, teve que trazer, me perdoe por isso. Depois nós vamos ter o nosso momento, mas eu precisava desse momento com eles. Porque passa o ano inteiro e muitas vezes nós não podemos ter esse momento.
E para mim foi uma honra poder estar com eles. As honras públicas, elas mudam história. As honras sociais mudam ministérios. Toda honra verdadeira produz mudanças profundas. Nós podemos ver algumas e caminhar com alguns princípios de honra. E eu queria destacar um deles. É preciso respeitar princípios. Cada lugar, ocasião, exige princípios. Dependendo da posição em que a pessoa se encontra, exige uma maneira correta, presta bem atenção nisso, de poder tratá-la. Praticamente todo o livro de Provérbios, aqui poderia ler muitas coisas, fala de princípios, sobre como nós devemos proceder. Em várias situações da vida, o princípio nos leva a lugares muito mais longe, pois é a própria sabedoria. Precisamos aprender a honrar as leis de uma casa quando você entra nela. Pessoas, ambientes são diferentes. E todo ambiente tem um princípio. E quando você aprende a honrar princípios, você entra em qualquer lugar. Porque qualquer lugar te abre as portas. Obedecer aos princípios de uma casa é uma questão de honra. Existem princípios que não podem ser quebrados, mas devem ser obedecidos. Isso quer dizer que eu e você precisamos nos adaptar às necessidades. A obediência, pois essa obediência aos princípios é a prova da honra. Primeiro deles, o princípio do tratamento. Se você está numa sala de aula, você vai chamar o seu instrutor de professor ou mestre. Se você vai a um consultório médico, você vai chamar quem vai lhe atender de médico, doutor, que atende para isso que ele fez. Ele é médico e ele é um doutor. Ao se dirigir ao presidente da República, você vai chamá-lo de Vossa Excelência. Seguido sempre do nome. Se vai falar com um apóstolo, um profeta, o evangelista, o pastor ou o mestre da igreja. Da mesma forma, deve chamá-lo pelo seu título ministerial, que é o chamado dele, seguido do seu nome. Ao falar com alguém de meia idade ou ocupação, uma posição acima da sua, nós usamos a palavra senhor e senhora, mas no nosso meio nós usamos a palavra irmão e irmã. Porque nós somos uma família, uma irmandade, e temos a mesma filiação. Segunda coisa, o princípio das roupas. Quando você é convidado para um casamento, deve vestir-se com um traje social. Hoje já não tem mais isso. Vai de qualquer jeito. Se o convite é para um churrasco, você não vai de terno. Deve vestir-se, então, com um esporte. Talvez um esporte, como chama, esporte fino.
Eu não entendo bem esse negócio de esporte fino se aparece com uma calça rasgada. Não fica bravo comigo, tá bom? Glória a Deus por isso. Pastor, qual é o culto hoje? Doutrina. Há muito tempo não tem isso. Dependendo do horário e da programação, para você poder ir à praia, você vai à vontade. Você vai com uma roupa de banho. Você vai à praia. Em um tribunal de justiça, ou uma repartição pública, que há um oficial ali, há um juiz ali, se você for de bermuda, você vai voltar. Não entra. Então, por que eu entro assim em qualquer outro lugar? Não se pode entrar de bermuda nem chinelo. Ele vai te mandar voltar. Se você vai receber alguém na sua casa, que é uma honra poder abrir sua casa. Já fui recebido assim. Você não vai receber de pijama. Deve vestir-se de uma maneira honrosa para receber a sua visita. Dependendo da ocasião ou do local, da pessoa com quem você vai se encontrar, existe uma maneira diferente de se vestir, de ser diferenciado. Quando vai à igreja, você vai prestar culto. Deverá vestir-se de acordo, de maneira que não chame atenção para si. Você foi lá para prestar culto. Mas se deseja um traje adequado, você tem que pensar nisso. Veste a roupa e diz, será que isso glorifica a Deus? De repente, você, minha irmã, sente tanto o poder de Deus. E ajoelha-se. É obrigado, nós temos um grupo de apoio para vir com um paninho para cobrir o pão de açúcar. Porque talvez o irmão de trás não está no espírito. Ou você, meu irmão, mostra o seu cofrinho, que Deus me livre. Tem que ter princípios, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos se aproximando em tempos que estão mudando tudo. Todos os costumes e tradições, mas estão mudando principalmente princípios. Estão chegando para as crianças dizendo, você pode escolher o que você quer ser. Como? Ela pode escolher a profissão, mas o tipo já está determinado, logo que nasce. Estão querendo mudar isso? Você educa crianças, fala de Jesus o tempo todo, mas se você pensar, você que está aqui, o jovem que está aqui, o adolescente que está aqui, você passa muito mais tempo lá fora com os do que da igreja. Nós nos encontramos aos domingos, os jovens se encontram aos sábados, mas durante a semana estão com os amigos, estão na escola, e estão fazendo a cabeça deles. Nós precisamos combater, a igreja tem um grande serviço pela frente, por todos esses anos. A igreja do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele não veio para contentar o mundo, ele veio para salvar as pessoas do mundo. Apóstolo, mas está dito que o Senhor vai salvar o mundo. Não, a palavra, se você estudar, diz que depois do milênio, que ele vem buscar o seu povo, não haverá mais terra, não haverá mais céus, haverá só um lugar,
onde os lavados e remidos do Senhor estarão. Mas eu estudei lá, o que você estudou pouco me interessa. Se você acha que ainda veio do macaco, meu irmão, está na hora de você, pelo menos, passar no barbeiro. Sabe, umas coisas que não têm cabimento. Não tenho como mudar. Deus falou assim, vamos fazer algo semelhante a nós. Deus não é um macaco. Eu não posso aceitar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Outro princípio. O princípio das palavras que estão sendo esquecidas. Não se cumprimenta mais. Bom dia. Uma boa tarde. Boa noite. E entre nós, paz do Senhor. As pessoas entram e saem dos ambientes e ignoram a presença dos outros. Não há mais pedido de permissão. Se você estiver conversando aqui, é gente passando no meio e não pede nem licença. Com licença. Nem para sentar, com licença, há alguém nesse lugar? Não, simplesmente vê que às vezes a cadeira não está sendo usada lá, pega a cadeira da gente, mas está na minha mesa. Pede, pelo menos. Não se pede mais. Não há pedido de licença para passar entre as pessoas. Ah, irmãos. Não há mais gentilezas para dizer, por favor. Por favor. Sente-se nesse lugar. Tome o meu lugar. Não há agradecimento. Costumamos transferir todas as coisas para Deus. Deus lhe pague. Não, senhor. Você paga. Diga pelo menos muito obrigado. Nós não somos mais gratos a Deus. Nós achamos que Deus é obrigado a dar cada dia para nós. Não é. Sabe, poder abençoar um casal desse aqui com bodas, né, tão adiantada, tão linda. Você mesmo hoje faz bodas e vai só para a internet. Não vai pedir, olha, eu quero ir no altar. Eu quero dizer, Deus, está aqui, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, não importa quanto. O Senhor não me trouxe até aqui. Não vim te alisar. Eu vim te doutrinar. Bendito é o nome do Senhor. Eu vejo as crianças pequenas terem que falar com os seus pais, e os pais são obrigados a falar várias vezes com ele. Não basta uma ou duas vezes. Eles estão aprendendo a não respeitar mais. O professor entra na sala, aquela bagunça já, ninguém fica quieto para ouvir, para aprender. Irmãos, o que você acha que aconteceria se as pessoas fizessem um tratamento com você de qualquer jeito? Ou se o tratasse com dignidade? Não mudaria muitas coisas na sua vida? A nossa geração tende a desprezar todo tipo de tradição e formalidade. Como se tudo fosse negativo. Não, isso é negativo, o senhor está antiquado, o senhor precisa se modernizar. Não, princípios são princípios. Construa uma casa sem alicerce para ver se ela fica em pé. Acham que tudo é negativo, mas não é assim. Porque quem diz respeito, a Bíblia diz,
você não o ouvirá quando você falar ou ensinar. Alguém pode nos criticar por isso. Eu, pelo menos, estou pouco ligando, porque quando você chega a uma certa idade, meu irmão, é uma delícia. Mas enquanto você é novo, você ainda quer agradar todo mundo? Não, eu quero agradar a Deus. Porque quando você é mais próximo, chega da luz azul, você quer ir para o céu. Talvez muito pode se achar até exagero da minha parte, mas o que nós estamos fazendo é apenas aplicando a palavra de Deus quando diz que nós devemos viver no princípio da honra. Onde está escrito isso? Romanos, no capítulo 13. Verso 5. Quero começar aqui. Diz assim: é necessário que esteja sujeitos, não somente por causa do temor, da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo, também pagam tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos. Por favor, você pode ler esse? Pagai a o que é? Ah, então tem uma dívida. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. E a quem respeito? Respeito. E a quem honra? Honra. O povo de Deus é um povo organizado. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo, então está cumprindo a lei. E aqui vai outras tantas coisas. E ele diz no verso 11, digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Irmão, os sinais estão aí. As coisas estão acontecendo no céu, na terra. Já é hora de vos despertardes do sono. As pessoas não voltaram mais. Por quê? Não sei. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio, quando cremos. Vai alta a noite, e já vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e vamos nos revestir das armas da luz. E vamos andar dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma outra honra, a honra da gratidão. A vontade de Deus é nos dada a seus filhos, para nós sermos modelo de gratidão em tudo. Possamos encontrar uma razão para agradecer todas as circunstâncias da nossa vida. Pelos ensinos de Jesus, parece-nos que a cada 10 pessoas abençoadas, como diz lá no livro de Lucas, quando o Senhor curou os leprosos, eram 10. Um só voltou para agradecer. Gratidão é algo mais poderoso do que você pode imaginar, meu irmão.
Ela pode abrir portas pelas quais você nunca imaginou que fosse capaz de entrar. Eu quero te dizer uma coisa: a gratidão vai te colocar você diante de reis e autoridades, porque você sabe ser grato. Louvado seja o nome do Senhor. Toda pessoa ingrata, mais cedo ou mais tarde, vai cair no princípio da desonra. E o problema é quando você desonra, as portas se fecham para você. Muita gente ainda não entende porque repentinamente algumas portas se fecharam sem explicação. Mas se você vasculhar as atitudes do passado, você vai encontrar um histórico de ingratidão em algum ponto da tua vida. Pessoas que honram são pessoas agradecidas. Somos gratos quando espontaneamente nos sentimos devedores. A cada dia que eu levanto, eu digo: Deus, eu nem mereço esse dia, mas o Senhor me deu, porque o Senhor é fiel e eu sou falho. A palavra de Deus nos diz para pagarmos a todos o que é devido. A honra do reconhecimento de uma autoridade. Não há como você honrar se não reconhece a autoridade de Deus na vida do outro. A Bíblia nos apresenta um exemplo muito bom na pessoa de Davi. Davi e seus guerreiros. Isso é tremendo, irmãos. Davi sabia e ele tinha consciência disso, ele sabia que os guerreiros eram muito mais hábeis. A Bíblia descreve isso no livro de 2 Samuel 23. A partir do verso 8, se você quiser anotar, até o verso 12. Diz que eles trabalhavam com as duas mãos, eles faziam coisas tremendas. Davi sabia disso. Davi tinha um exército, que aquele exército era muito, em capacidade, preste atenção no que eu estou dizendo, superior a ele. Mas todos o obedeciam. Davi conseguiu matar um gigante. Com aquele exército, ele matou mais de 800 pessoas. Homens que o mundo desprezava. Mas encontrou em Davi um líder para liderá-los. Um exército poderoso, que sabia que as suas capacidades eram maior que o seu líder. Mas olhavam para o líder e viam que nele havia autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um dos exemplos tremendos na Bíblia. Eles eram grandes guerreiros. A Bíblia diz ali, você pode ler, Davi tinha um comando que começou e liderou esses homens até o fim das guerras que eles enfrentaram. Por que esses homens se submeteram à liderança de Davi? A resposta seria porque eles enxergavam em Davi uma cobertura espiritual. Você está entendendo isso? Não, ele é o pastor, mas o outro lá é pastor, o outro mas é cobertura espiritual? Amém? Uma cobertura espiritual sobre eles. Você tem que reconhecer quando há uma cobertura espiritual sobre a tua vida e decidir, antes de decidir, colocar-se debaixo dela.
Muita gente só quer se submeter a alguém que possui habilidades maior que as suas. Mas o requisito para nos submetermos a alguém é a revelação que Deus colocou sobre aquela pessoa, sobre a nossa vida. E isso muda tudo. Sem essa revelação, a honra se torna algo quase impossível. Porque nos tornamos incapazes de honrar a quem nós não reconhecemos. Se você quer andar em honra, precisa estabelecer o nível de honra em que você quer andar. A honra é como uma estrada de mão dupla. Na mesma medida em que vai, ela volta. À medida em que eu honro, eu serei honrado. Muitas pessoas não são honradas porque não têm cultura ou o hábito de honrar naturalmente. E como elas não honram, a honra foge delas. A hora está vindo, irmãos, que os princípios serão testados. Mas tudo isso tem que se transformar num equilíbrio na nossa vida, porque é o que move a nossa vida. Deus quer levantar nesse tempo, entenda isso, uma igreja honrada. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de João, no seu capítulo 13, diz a honra de servir. Levantou-se, vamos começar no verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Está falando de Jesus. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, você não sabe agora, mas vai compreender depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois ele diz no verso 12: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: você compreende o que você fez? O que foi feito? O que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aqui eu tiraria os pés e colocaria o templo. Se eu não sei servir no templo, vir ajudar, arrumar, limpar,
Não, não posso fazer isso. Eu sou o fulano de tal, eu afinal sou... Não. Eu sou um homem que preciso da graça de Deus. E sou grato por cada espaço e por cada cadeira que Ele tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão, irmãos. Ser grato a Deus. Nós arrumamos um monte de empecilho. Para mim não vai dar, eu estou sem tempo. Mas o tempo é de Deus. O tempo quem dá é Deus. E se Ele tomar o teu tempo, acabou teu tempo e acabou tua agenda. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se vocês praticarem. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, você creia que eu sou. A honra quando oramos. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, fala sobre isso, 1 e 2. Nós temos uma obrigação diante de Deus. Orar por todas as pessoas que estão investidas de autoridade. Goste eu ou não. Esteja preso ou agora está solto. Isso inclui toda a liderança, a nossa liderança. Seu coração não se liga a alguém a quem você não ora. Portanto, nós temos que criar o hábito de orar por todos aqueles que estão sobre a nossa vida. Nós devemos procurar formas e oportunidades para honrar uns aos outros. Sabe que em muitas igrejas as pessoas não querem liderar e ninguém quer participar de uma liderança ou de um grupo de liderança, porque em muitos lugares, quando você se torna parte dos obreiros, parte de liderança, acaba sendo isso um sinal de sofrimento, de humilhação, de gente criticando, pisando em você. Isso acontece porque as pessoas perderam completamente a noção da honra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Bendito é o nome do Senhor. E eu termino a palavra no livro de Filipenses. É bom o culto de doutrina porque ela é rápida. Ah, que é delícia! Todo culto podia ser assim. Não, ela é rápida na palavra, mas ela continua se você for cumprir ou não. No livro de Filipenses, no seu capítulo 2, ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há estranhos afetos de misericórdia,
contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais nada e não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. Em nome do Senhor Jesus, estamos para entrar num próximo ano, onde muitos poderão se destacar para servir, para ajudar. Mas precisamos agora de você. Precisamos de você hoje para poder ajudar. Glória a Deus por todos, irmãos que se dispuseram a estar ajudando, a estar fazendo alguma coisa. Bendito é o nome do Senhor. E eu agradeço a Deus a honra de poder trazer as minhas ofertas hoje, a minha semente, a minha oferta voluntária e a minha oferta de gratidão por tudo que Ele tem feito nesse ano, porque eu sei que eu não sou merecedor de nada, mas Ele tem dado. Ele tem dado cada coisa que faz chegar, cada momento que a gente pode ajudar alguém, cada momento que o ministério é usado para levar uma ajuda a alguém. Eu louvo a Deus por isso. Eu falo, Senhor, nós não somos merecedores de nada. E o Senhor ainda ajuda. O Senhor ainda usa a gente. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes quando alguém falar, eu quero fazer uma honra a vocês. Tudo bem, aceite. Porque a Bíblia diz, dê honra a quem tem honra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Alguns jovens disseram, posso tirar uma foto com o senhor? Eu disse, pode. Vê lá o que você vai fazer com ela. Mas pode ser que daqui a alguns anos eu não tinha esse costume. Nunca tive esse costume de ficar tirando foto. Eu não tenho nem tantas fotos, nem da minha infância, nem de nada. Acho que minha irmã ou outros parentes meus devem ter. Eu não tenho. Às vezes um irmão ou outro acha alguma coisa e me manda. Mas eu nunca tive esse costume. Mas já pensou, passa-se os anos. Eu já estou lá com o Senhor, andando naquelas ruas de ouro, naquelas reuniões tremendas de adoração, de louvor.
de andar com o Cordeiro. Tem gente que diz, eu não vejo a hora de chegar ao céu para conversar com Adão. Meu irmão, não perca tempo, eu não vou, não quero nem saber de Adão. Ele que se vire para lá. Eu quero andar com o Cordeiro. Quero ouvir do Cordeiro. Quero ouvir do Cordeiro. Talvez ele falar, Reinaldo, sabe lá na terra, porque a Bíblia diz que antes que a memória se apague, nós vamos saber muitas coisas. Tem uns jovens lá que estão olhando e mostrando uma foto e dizendo, olha, esse aqui nos ajudou. Esse nos ensinou. E eu vou dizer, Senhor, se não fosse o Cordeiro, eu não seria nada. Eu não teria nada. Eu ainda estaria, sei lá onde hoje. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, aprove a Deus olhar para mim e falar, eu quero te usar. Para isso que nós ativamos os dons na quarta-feira passada. Não foi para ficar parado dentro da gente, mas é para honrar Deus. E honrar Deus, irmãos, começa arrumando as cadeiras. Antes de você sair, deixe em ordem. Não esquecendo a Bíblia aqui, significa que você dá pouco valor para ela. Ui, de onde eu deixei minha Bíblia? Ficou na igreja. Depois eu pego. Se fosse teu celular, com certeza você voltaria aqui. Não, irmãos. Dê honra a quem tem honra, que é o nosso Deus. A Ele pertence toda a honra e toda a glória. E tudo que você fizer, a alguém de Deus, a Bíblia diz, não será em vão. Nem que for um copo de água fria. Quer um copo de água? Precisa de um copo de água? Deus disse, eu te darei galardões. Você tem ouvidos? Ouça, e você que está em casa, aqui perto, não estou falando para os de longe, que os de longe eu sei que estão longe, mas se você está aqui perto, meu irmão, teu lugar seria aqui, participando, cultuando a Deus. Mas eu abençoo tua casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, toda a honra, toda a glória a Ti. Eu entreguei a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração há muito tempo. Isso chama-se doutrinar, ensinar. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Muitos não conquistam porque não estão fazendo o que a Sua palavra diz. Olhe para você mesmo, examine seu coração e veja que em algum momento você faltou com honra com alguém. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Me perdoe, Senhor, que todas as vezes eu falhei ou eu faltei com a honra com alguém. Me perdoe. Em nome de Jesus. Eu apresento, Senhor, a minha semente junto com os meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Saber que Deus está no controle. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Baixe por um momento sua cabeça. Sinta essa presença tão tremenda. Talvez você me pergunte, apóstolo, como eu posso saber que Deus está aqui? Ele está aqui, Ele não mente. Como diz a canção, tão certo como o ar que eu respiro. Se você prender teu nariz agora, você perde o fôlego. Você precisa do ar, e você não pode tocá-lo, mas você pode senti-lo. Então sinta essa presença tão tremenda e poderosa do Espírito Santo de Deus, cuidando de você, cuidando das suas emoções, colocando seus projetos na mão dele, ouvindo aquela voz que diz, não tenha medo, eu estou no controle, mesmo que você não entenda.
Eu estou no controle. Não tenha medo. Honra e glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Te agradeço, Senhor, porque até aqui nos trouxe o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estava ouvindo um repórter entrevistar um camarada e perguntou alguma coisa sobre a vida dele. Ele disse, durante muitos anos, já ouvi alguns comentários assim a respeito, né? Eu fui morador de rua. E hoje eu estou aqui com esse negócio. Eu comecei a guardar dinheiro, a guardar dinheiro, a guardar dinheiro. Depois montei um pequeno lugar assim para vender comida. E com isso eu consegui uma kitnet. Aí já saí das ruas, né? Já não precisei morar nas ruas. E hoje ele tem uma pequena empresa no litoral. Eu fiquei olhando aquele testemunho, né? Aquele comentário. Eu não sei quem é a pessoa, não sei se é um cristão, se não é. Mas eu pude ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: olha quanto conquistou quando algo pôs como para fazer mesmo. E comigo, vocês saltam muralhas. E o Espírito Santo me levou há um tempo atrás, logo ali, eu estava sentado ali ouvindo, já me levou em espírito e eu pude me lembrar de um testemunho de um homem de Deus. E eu não sou de guardar as coisas. Foi algo que eu pedi a Deus. Falei, Deus, o que eu tiver que guardar, que seja algo construtivo. Senão eu não quero não. Eu quero só guardar a tua palavra. Então, às vezes, fatos, outras coisas assim, eu não guardo, eu não lembro direito. Mas o Espírito Santo tem hora que ele me leva a pensar assim, ver assim. E aí, eu estou numa igreja, não me lembro a igreja, nem o nome da pessoa, mas eu estava numa igreja e aquele obreiro era um presbítero, louvou a Deus. Olha, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu disse, eu louvo a Deus pela sua também. Ele falou, não, mas o senhor vai entender depois. Tá bem. E aí, terminado o culto, Deus fez grandes coisas ali. Ele disse, o senhor ainda tem aquela mania de dar às pessoas a oração por escrito? Eu falei, eu tenho. E não vou parar. Eu sei que muita gente não gosta disso, muita gente até me condena, mas eu disse, eu não vou parar. Enquanto eu puder. Porque aquilo é a palavra. Ele falou, continua. Eu falei, mas por que você está me falando isso? Porque eu sou fruto de uma. Ele falou, olha, eu fui morador de rua há muitos anos, bebia, me drogava. E um dia alguém passou e me viu ali, né, jogado, pegou uma dessas orações e dobrou, enfiou no meu bolso. Ele disse, quando eu pus a mão no bolso, eu vi aquele papel dobrado, eu peguei, li e eu fiquei com raiva daquelas palavras que eu estava lendo. E eu amassei o papel e pisei em cima. E fui embora. Ele disse, mas algo me fez eu voltar. Eu tive que pegar aquele papel de novo, passar a mão, esticar bem. Ele disse, sabe, aquilo foi durante anos o meu companheiro. E hoje eu estou aqui,
Sou um presbítero nessa igreja, estou me preparando para o pastorado. Fez um sinal assim, veio uma senhora, uma criança no colo e disse: minha esposa e minha filha. Eu disse: Deus, Tu és Deus. Tu és Deus, Tua palavra tem poder. Tua palavra diz que não volta vazia. Irmãos, quanto que eu e você podemos fazer, e muitas vezes nós queremos a oração para um propósito nosso, alguma coisa nossa, só nosso, mas esquecemos de ser bênção. O ano está se terminando. E uma pergunta poderíamos fazer para nós: quantas vidas eu levei até Jesus esse ano? Quantas vidas eu pude levar para que chegasse até o batismo? Sabe, nós pedimos para nós: olha, eu estou com isso, eu preciso resolver isso, eu tenho um projeto, eu tenho isso. Amém. Irmãos, quando eu vi a vibração desses vários times que estão terminando o ano e ganhando os campeonatos regionais e estaduais, e como eles gritam, eles vibram, eles pulam, beijam a camisa, e nós não fazemos isso no culto. Mal a gente sai da cadeira, talvez para ficar em pé, mas não rolamos no chão, não pulamos, não, sabe, porque Jesus salvou. Se eu e você agora partirmos, é para a glória. É só um corpo que vai ficar aqui nessa terra. Tua alma e teu espírito voltam ao Criador, ao Cordeiro eterno. Mas nós não vibramos. Sabe, cada lugar, cada coisa, cada cadeira que você possa olhar e já imaginar e dizer: Senhor, eu já imagino alguém nessa cadeira louvando o Teu nome, Te adorando. O que fizemos? Mais um ano que se passa. E nós estamos preocupados com a economia. Ela vai piorar ainda, irmãos, muito mais do que já está. Estamos preocupados com as coisas que estão caras, vão ficar muito mais. Mas eu não posso esquecer daquilo que está escrito: eu sou o Senhor, teu pastor, e eu não vou te deixar faltar nada. E que mesmo na fome, eu vou te manter com comida. E possa ser que lá no seu curral não haja boi, não haja animais, mas eu serei tua suficiência. Eu serei o teu estandarte, eu serei o teu protetor, eu serei aquele que vai te suprir. Oh, glória a Deus. Sabe, de pular. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu só peço saúde, até onde Ele quiser me levar. Mas eu não vou parar. Não vou parar de servir esse Deus. Seja do jeito que for. E eu agradeço a Deus por toda a oportunidade que Ele me dá. Porque servir a Deus não é só pregando. Tem muitas maneiras. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe.